A graça e paz, sejam todos bem-vindos ao devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Nós estamos com a proposta de fazermos a leitura do Novo Testamento durante todo este ano. E você é convidado a se juntar a nós nessa leitura para que venhamos a concluir todo o Novo Testamento até dezembro, o último dia de dezembro. E nós já estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje especificamente no capítulo 14. Então eu estou percebendo que parece que está travando, mas eu creio que a gente consegue fazer a leitura todo o passo a passo, na verdade, né? São 4 passos muito simples. A oração, a leitura e meditação, a aplicação na nossa vida e depois a memorização. Então, vamos começar? O primeiro passo é a oração. Pai, muito obrigada, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua companhia, pelas suas instruções que são eficazes para a nossa vida. Nós nos submetemos à tua palavra, ela é a verdade. Nós queremos firmar a nossa vida em princípios eternos, porque sabemos que a única coisa que ficará para a eternidade são a tua palavra e o amor. E por isso nós nos rendemos a ti, Senhor, para que venhamos a aprender tudo aquilo que o Senhor deseja nos instruir, para que venhamos edificar a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos que lá no capítulo 13, Paulo instruindo a respeito da importância do amor, nós vimos ele instruir lá no último, não sei se vocês perceberam que ficou incompleto, né? A leitura, ficaram faltando os 2 últimos versículos, porque travou aqui e depois encerrou, mas ele instruiu lá que as pessoas ele ia ensinar um caminho muito mais excelente, né? Aí ele ensinou que o amor, ele falou no 12 sobre os dons, depois ele disse, eu vou ensinar o caminho mais excelente. Aí no 13 ele falou sobre como o amor, os dons sem o amor vai ser só barulho, ou não vai ter serventia nenhuma, não vai ter importância, a pessoa não vai conseguir realizar o completo que Deus quer. Deus quer que a gente tenha os dons, mas que a gente realize tudo em amor, porque até a fé, ela só tem eficácia na operação da fé se for através do amor. Então a fé opera pelo amor, por meio do amor. Então ele, falando sobre os dons, ele diz, eu vou ensinar um caminho excelente, que é os dons juntamente com o amor. Aí aqui no capítulo 14, ele inicia falando assim, portanto, né, que o amor, na verdade, ele nem começa com portanto. Nessa versão que eu tô lendo, na Nova Bíblia Viva, diz assim, que o amor seja o maior alvo de vocês, contudo, peçam também os dons espirituais, particularmente o dom de profecia. Por quê? Porque eu preciso seguir o amor, mas eu também não posso deixar os dons. Aí a gente tem que equilibrar isso, porque se eu dou importância somente para os dons, eu começo a ir para um extremo perigoso. E se eu vivo somente o amor, sem os dons, então eu também vou para outro extremo, né, que fica desequilibrado. Então, qual é o objetivo do Senhor nessa instrução aqui? É que nós busquemos os dons. Na verdade, ele diz que nós busquemos o amor como o maior alvo de toda a nossa vida, mas que nós também busquemos desenvolver os dons espirituais. Que você peça os dons, principalmente o dom de profetizar. A Natália, por que ele está falando? Veja que ele não disse assim. Nessa versão diz o dom de profecia, mas não é a profecia para que todos sejam profetas. É o dom de profetizar, principalmente profetizar. Porque profetizar é proclamar as verdades de Deus, né? É proclamar também a palavra, é trazer uma revelação da palavra. Se alguém ora em línguas estranhas e não interpreta, ninguém tem edificação, ninguém é edificado. Mas se eu oro em línguas e outra pessoa interpreta, isso vira uma profecia. Então, por isso que ele disse, olha, que o alvo de vocês seja o outro.
Não adianta eu só falar em línguas a vida toda e ninguém entender. Eu vou estar orando em línguas, eu vou estar me edificando. Mas se eu falar em línguas com as outras pessoas, elas não serão edificadas. Então, o que é que o amor faz? O amor, ele ajuda a gente a trazer equilíbrio, a pensar no outro, a lembrar do outro. O outro precisa entender. A comunicação não é o que eu falo, a comunicação é o que o outro entende. Então, eu preciso me comunicar. Eu preciso deixar claro aquilo que Deus está querendo comunicar às pessoas. E como é que eu faço isso? Através da profecia, ou seja, através de profetizar, profetizando, proclamando, dizendo, falando e as pessoas entendendo. Amém? Então ele disse isso aqui, que o amor seja o maior alvo de vocês. Contudo, peçam também os dons espirituais, especialmente o dom de profetizar. Então, quando eu prego, quando eu ensino, quando eu ministro a palavra, quando eu trago revelação, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu trago instruções da parte de Deus que edifica a vida de outras pessoas, eu estou cumprindo isso. Eu estou profetizando também, porque a profecia ela é muito ampla do que as pessoas acham, que é só dizer assim diz o Senhor, mas também, não é só isso, mas é também. No versículo 2 ele diz: entretanto, aquele que tem o dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Ele está falando pelo poder do Espírito, fala em mistério. Entretanto, aquele que profetiza, anunciando as mensagens de Deus, está ajudando outros a crescer no Senhor, animando-os e confortando-os. Uma pessoa que fala em línguas está edificando-se a si mesma. Porém, quem profetiza edifica toda a igreja. Então, como é que eu posso edificar toda a igreja? Profetizando, falando, me colocando em oração para receber a revelação da oração em línguas, interpretando as línguas, proclamando as verdades da palavra, trazendo instruções, correções, edificação. Então, tudo isso a gente está edificando toda a igreja, a gente está construindo todos os membros. É o Senhor quem faz tudo isso. Lembra que nós lemos lá no capítulo 12 que ele falou que é o Senhor que faz todas essas coisas. Então, o dom não é meu e o dom não é para mim. O dom é do Senhor, foi Ele que me deu para que eu use esse dom como um instrumento para edificar as pessoas. O alvo sempre vai ser as outras pessoas. Eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém, desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que alguém interprete as línguas, a fim de que a igreja possa tirar proveito disso. Queridos amigos, ainda que eu mesmo fosse visitá-los falando em línguas, como é que isso os ajudaria? Entretanto, se eu falar com simplicidade o que Deus me revelou, contando-lhes as coisas de que tenho conhecimento, ou uma profecia, bem como as grandes verdades da palavra de Deus, isso os ajudaria. É aquilo que estava falando, né? O que é exatamente profetizar. Mesmo os instrumentos musicais, tais como a flauta ou a harpa, são exemplos da necessidade de tocar sons claros, pois ninguém reconhecerá a melodia que a flauta está tocando, a não ser que cada nota soe bem claro. Se o corneteiro do exército não tocar as notas certas, como é que os soldados saberão que estão sendo chamados para a batalha? Do mesmo modo, se vocês falarem palavras que não são compreensíveis, como alguém saberá o que vocês querem dizer? Seria a mesma coisa que falar ao vento. Então, isso aqui serve para tudo, não só para os dons, não só para as línguas, porque os irmãos de Corinto, ele escreveu essa carta porque o pessoal da igreja de Corinto estava dando muita ênfase ao falar línguas estranhas. Então, imagina aí dentro da igreja, você vai numa reunião, alguém te visita, vamos lá na igreja, de repente está lá todo mundo falando em línguas. Quem chega vai receber alguma coisa? Não.
Então ele escreveu para trazer equilíbrio. Eu oro em línguas e o meu espírito é edificado. O meu espírito está falando com Deus, ele é edificado. Mas quem chega não recebe nada. Então, o que é que ele está trazendo? O equilíbrio, que o mais importante é o quê? Trazer uma mensagem que as pessoas entendam na igreja. Então, o falar em línguas tem o seu momento, né? Para outro fim. Se alguém, uma só pessoa, ou no máximo duas, podem falar, né, em línguas, mas alguém tem que interpretar para que toda a igreja possa ser edificada. Há muitas línguas diferentes neste mundo e todas são excelentes para aqueles que as compreendem. Para mim, porém, não significam nada. Uma pessoa que me fala numa dessas línguas será um estranho para mim, e eu também serei um estranho para ela. Já que vocês se encontram tão ansiosos para receber dons espirituais, dons especiais do Espírito Santo, peçam-lhes aqueles que serão de ajuda real para toda a igreja. Se alguém receber o dom de falar línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom para interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas a minha mente não saberá o que eu estou dizendo. Bem, então o que eu devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum que todos compreendam. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum. Pois, se vocês louvarem e agradecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus junto com vocês? Como eles se unirão a vocês para dar graças quando não sabem o que vocês estão dizendo? Não há dúvidas que vocês estarão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas. Dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que vocês todos. No entanto, no culto público, eu prefiro falar 5 palavras que o povo possa compreender e ser auxiliado por elas a falar 10.000 palavras falando em línguas no idioma desconhecido. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal, porém sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie. Então, Paulo apela para a maturidade, né? O amor, queridos, ele traz maturidade no corpo de Cristo. Você percebe que o cuidado para com o outro que chega é muito importante para o Senhor? Porque de que adianta eu estar lá orando em línguas estranhas, e a pessoa entrar e sair do culto sem saber nada. Então, os irmãos de Corinto, eles viviam dando muita ênfase a oração em línguas. Então, na igreja, ela estava lá, todo mundo falando em língua estranha, porque a Bíblia deixa claro, é estranha. Aí imagina aí, todo mundo falando uma língua estranha, ninguém consegue compreender nada, o povo entra na igreja, sai da igreja e não recebe nada. O que foi dito lá? Não entendi nada, porque era uma língua estranha, não compreendi. Então ele diz que é melhor você falar poucas palavras, mas que as pessoas entendam, do que no culto público. Queridos, eles não está dizendo que não é para orar em língua, ele está dizendo que é importante e necessário. Mas é que no culto público eu preciso falar para as pessoas compreenderem. Vitória, shalom, querida, tudo bom? O Geu, o Guilherme, todos mundo sejam bem-vindos, viu? Então ele está trazendo essas instruções necessárias para o culto público, porque os coríntios iam para a igreja e quando eles descobriram que tinha essa questão de orar em línguas estranhas, eles começaram, era muito barulho. Imagina, as pessoas que chegavam não compreendiam. Então, o que ele está dizendo? Eu mesmo prefiro falar 2 ou 3 palavras, 5 palavras, mas que o povo saia edificado, do que falar em línguas e ninguém compreender. Amém?
Então é isso, gente. Agora, depois que você compreendeu isso, o que é que você vai aplicar? Aqui ele fala que nosso alvo maior, esse é o versículo mais forte para mim, siga o amor como alvo maior da sua vida. Então, o que é que eu devo buscar? Qual é que eu tenho que me esforçar todos os dias? O amor. Eu tenho que buscar o amor, porque eu posso fazer todas as coisas. Eu posso congregar, ler Bíblia, fazer devocional, saber a Bíblia de capa a capa, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. Porque a única coisa que vai permanecer é o amor. Deus é amor, então só vai permanecer o que? O reino de Deus. E lá só permanece quem aprendeu a aperfeiçoar no amor. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados no amor. Então, vamos aprender a amar, a considerar o outro como parte mais importante, né? Vamos amar as pessoas e vamos ajudar as pessoas. Então, tudo que nós fazemos, queridos, é para dizer que você é muito importante, é que o outro é muito importante, é que você é necessário, que você pode ter aquilo que você tanto almeja. Como? Vivendo uma vida debaixo do senhorio do Senhor Jesus, né? Que Jesus seja o seu Senhor. Então, esse versículo, o versículo 1, né, desse capítulo 14, eu destaco ele hoje para a meditação, para a minha meditação, que busque o amor como alvo maior da sua vida e também busque os dons que vão trazer maior edificação para as pessoas. Então, nós é quem devemos buscar com zelo os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Busque qual é o dom que você quer desenvolver. Busque, deseje, peça ao Senhor. Mas nós já sabemos que o caminho que nós devemos buscar, maior de todos, é o amor. Permanecermos, andarmos em amor e aperfeiçoarmos no amor, tá bom? Então é isso, essa é a conclusão do capítulo 14, né? Amanhã nós estaremos fazendo a leitura do capítulo 15. Nós já estamos caminhando para o final da carta de Coríntios, ele só tem 16 capítulos, né? 1 Coríntios, depois vai vir a segunda carta e nós vamos ver mais coisas poderosas que são também aplicáveis a nós, igreja, hoje, aqui, né? A nossa vida cristã. E eu quero agradecer você por ter acompanhado, por estar acompanhando. Eu quero pedir para você ir lá também, deixar comentários. A gente tirou da grade do perfil e tá deixando tudo no Reels. Se você quiser procurar aqui no Instagram, você vai lá no Reels daqui do Instagram da igreja, que os vídeos estão todos lá. E também estão no canal Verbo da Vida Senhor do Bonfim. Verbo da Vida esse Bonfim, não, Verbo Senhor do Bonfim, lá no YouTube. Os vídeos daqui do devocional, Eugênia está colocando também todos lá no YouTube, de modo que você pode compartilhar com muita gente, tá bom? Concluiu não, 14. Hã? 14 não concluiu. Ah, é mesmo. Hoje nós fizemos a leitura somente do 1 até o 20. Isso é muito importante. Amanhã nós vamos dar continuidade do 20 até o 40, porque são 40 versículos. Então, amanhã a gente vai ler do 21 até o 40 e a gente vai ser edificada. Aí depois a gente vai dando continuidade. Eu espero você amanhã, cedo, às 6 da manhã, porque agora nós conseguimos passar esse período da viagem e agora a gente volta ao nosso horário normal. Beijo no coração de vocês, eu vejo vocês amanhã no nome de Jesus.